Olá, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Ivan Ferreira, do seu canal Visão e Gestão. E hoje eu venho falar com vocês sobre um assunto, né, que tomou conta de parte do noticiário, tanto da área da gestão quanto da área da tecnologia e do mundo dos games. O layoff, né, praticado pela Microsoft em um dos estúdios, né, uma das divisões, né, de desenvolvimento e produção, dentro então do processo de transição de gestão relacionado então à aquisição, né, feita pela Microsoft da Activision Blizzard, né? Activision, né, desde a década de 80, né, um dos estúdios mais bem conceituados e mais bem sucedidos em relação ao desenvolvimento de jogos. Então, dentro do entretenimento eletrônico, no mundo dos games, né, a Activision sempre teve ali um papel de protagonismo. Isso lá desde a década de 80, quando era um dos estúdios, né, que desenvolvia a maior parte dos grandes jogos do Atari, né, Atari 2600, até os dias atuais, com franquias, né, que vão desde Call of Duty, entre outras de grande sucesso, que também anteriormente já havia, entre aspas, se fundido a Blizzard, né, que é mais reconhecida por jogos de estratégia e etc. Mas a questão envolvendo, né, não só essa fusão-aquisição da Microsoft em relação à Activision Blizzard, e já é um assunto extremamente polêmico, que vem sendo debatido já há algum tempo, né, para não dizer, né, anos, mas de fato, né, já há alguns anos esse assunto vem sendo trabalhado, a partir do momento em que nós tivemos algumas permissões, né, de que o andamento desse processo tivesse o seu desenrolar, uma das divisões internas, uma das subsidiárias, né, da Activision Blizzard, né, em específico da Activision, o estúdio responsável então pelo desenvolvimento da franquia Crash Bandicoot, né, um dos mascotes mais conhecidos do mundo dos games, no processo de layoff, né, praticado pela Microsoft, teve ali então um corte, né, de 40% da sua equipe. Puxa vida, mas o que é esse tal desse layoff? Basicamente, e assim, em termos de conceito, o layoff é um processo onde você dispensa das atividades de trabalho uma parte da equipe, e essa parte da equipe, então, ela pode voltar então ao trabalho em um determinado momento. Então, basicamente, seria uma suspensão do contrato de trabalho em uma letra mais fácil de se entender e de uma maneira mais leiga. Mas existem outras questões envolvendo o processo de layoff. Por exemplo, no Brasil, você não consegue fazer layoff se você não tiver isso previsto dentro do acordo coletivo de trabalho, né? Ou no caso de não existir um acordo coletivo de trabalho, com a representação individual a partir das mudanças da nossa legislação trabalhista, né? Em que empregado e empregador então negociam esse processo. Uma vez que exista representação de classe, isso não pode ser feito, né? A não ser que exista uma característica específica, como aconteceu na pandemia, né? O processo de redução de jornada ou suspensão de contratos de trabalho de forma temporária, basicamente foi um layoff, só que este então regulamentado por um aspecto específico previsto em legislação, que foi então naquele momento do estado de pandemia propiciado às empresas pelo governo federal. E aí, a partir deste momento, você tinha então um layoff institucionalizado, certo? Mas o que nós vemos na prática, até mesmo em termos de você tornar pejorativo o uso do termo layoff, é justamente a prática, né, pelas grandes empresas de cortes efetivos. Então, aí nesse caso, seja por suspensão temporária do contrato de trabalho, que depois se transforma então em um desligamento, ok? Ou até mesmo, né, práticas que contornam o processo de utilização do layoff, como até mesmo férias coletivas, né, que são adotadas no mundo prático pelas montadoras de automóveis, assim, um exemplo mais próximo da nossa realidade, ou até mesmo, né, layoffs que se tornam demissões. Essa prática que está neste momento acontecendo, né, na Microsoft em relação a esse estúdio em específico, ela não é segredo para ninguém, né, e não é uma novidade. Ela já acontece no mundo corporativo e não só, né, no exterior, no Brasil também. O que nós temos é justamente uma diferença, né, entre o layoff praticado de acordo com aquilo que prevê o seu conceito e o layoff que depois se torna um desligamento em massa dentro das organizações. E isso é muito comum em alguns cenários. Então, assim, eu já vivenciei essa prática, né, em processos de fusão e aquisição
ou em sinergias, né, que aconteceram em pequenas empresas que se aglutinaram a outras pequenas empresas para se tornarem maiores, né? E aí você tinha ali a necessidade de uma readequação, reacomodação do quadro de trabalho. E aí, nesse processo, duas pequenas empresas com gente trombando uma na outra, resulta naturalmente num processo de readequação de quadro, que seria o processo de downsizing dentro da área da gestão. Então você vai lá, faz a reengenharia e manda embora aquele que performa menor, né? Isso, né, necessariamente, existem N críticas a respeito, mas de uma maneira muito prática, quando duas pequenas empresas se juntam, se elas não crescerem em termos exponenciais, elas vão naturalmente fazer uma adequação dos quadros de trabalho. O mesmo acontece quando uma pequena empresa é adquirida por uma média empresa, ou então uma média empresa é adquirida por uma grande empresa. Naturalmente existe um processo de adequação dos quadros de trabalho, o layoff pode ou não ser praticado, e esse layoff ele envolve a suspensão temporária ou até mesmo a redesignação, né, de um quadro de trabalho para uma outra divisão, uma outra subsidiária, um outro local onde essa empresa tem atuação. E no fim do dia, inclusive, né, o layoff se torna o desligamento. E eu já também vivenciei essa prática, né, nesse cenário, né, quando uma média empresa ou uma pequena empresa é adquirida por uma grande empresa. E eu já vi e vivi também cenários em que você tem, no caso, duas grandes empresas se tornando gigantes a partir de uma fusão. Né? E aí, nesse caso, não se fala aquisição, mas no fim dos dias a troca de letras, né, ou então, por assim dizer, né, a troca de ações numa bolsa de valores nada mais é do que o maior ficando com a parte do menor a partir de uma troca que é feita. E aí eu estou falando de uma forma muito singela como que funciona esse processo, mas acaba sendo sim, né, uma aquisição do maior pelo menor e assim do menor, perdão, pelo maior e assim sucessivamente. E aí a gente tem que entender que nesse processo, principalmente quando a gente fala de Brasil, é muito comum, mas muito comum mesmo, né? O uso mascarado do layoff, né? E aí, naturalmente, você tem ali um processo onde são revistos, né, os postos de trabalho, as divisões, os departamentos, os setores, até mesmo a sobrevivência de marcas, entre outros aspectos que envolvem ali uma sinergia, né, ou como a gente costuma dizer, uma integração de empresas, de marcas e de operações, que resulta, né, na redução dos postos de trabalho na maioria esmagadora dos casos. Então, gente, layoff, ele tem uma característica, tem o seu conceito, mas na prática ele acaba resultando ali no downsizing, ou seja, na redução, né, dos postos de trabalho dentro de uma empresa. Isso está errado? Do ponto de vista daquilo que a empresa pode fazer, ou de que duas empresas podem fazer, não, não está errado. Né? Do ponto de vista de gestão, está errado? Se a gente tem que analisar cada caso, né? Agora, do ponto de vista de gestão de pessoas, isso está totalmente errado, porque ainda que exista gente, entre aspas, sobrando dentro de uma organização, é natural que existam funções para todos. Então, o que acontece nesses casos é que o ser humano, ou seja, o capital humano dentro da organização é visto como custos a serem cortados, né? E, consequentemente, dentro de uma acomodação, aclimatação da estrutura organizacional, você acaba tendo ali, né, a pessoa, né, o ser humano, como o primeiro ponto a ser, então, reorganizado ou redesenhado, e não necessariamente a operação, o produto, o processo, o serviço. Né? Eu, enquanto defensor ferrenho de que o capital intelectual e as pessoas dentro das empresas é que levam as empresas ao sucesso, acabo tendo ali naturalmente uma tendência a dizer que esta prática é equivocada. A gente tem que fazer a ressalva. Existem casos e casos e situações que envolvem sim a necessidade de um redesenho da estrutura, né, colaborativa dentro da empresa. Porém, né, sempre que houver a possibilidade de você reter o capital humano, que é a maior riqueza da organização, e desenvolver este capital humano, a empresa é que está ganhando. Se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser saber quando sairão os próximos vídeos do seu canal Visão e Gestão, é só você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Um forte abraço e até a próxima!